Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Ó Pai, eis aqui a Tua palavra, que é perfeitamente santa, Senhor, perfeitamente digna de ser lida, Senhor, porque é a palavra de um Deus santo. E eu sou impuro, Senhor, sou pecador, e por isso te peço, Senhor, que Tu purifiques a minha boca com as brasas vivas do Teu altar, para que a Tua palavra, Senhor, não seja aqui anunciada como uma palavra de um homem limitado e pecador, mas sim como a palavra do Deus vivo, que é santo, santo, santo. Abençoa todos nós, Senhor, a recebermos a Tua palavra como verdade para nós. Tira da nossa mente, Senhor, as distrações, a inquietação, Senhor, toda a obra do inimigo, ó Deus, toda a carnalidade, todo o pecado que nos impede nesta manhã de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua palavra e de viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, a gente chega ao final de uma série de pregações. Nós aqui maratonamos Isaías 45, expondo todo esse capítulo em série no mês de outubro, fazendo desta palavra que o profeta nos revela a nossa confissão de fé, a nossa aceitação de quem é Deus, a nossa compreensão de quem Deus é na nossa vida, parte de uma percepção que o profeta nos ensina: o Senhor é soberano. Ele afirma categoricamente nesse capítulo que Deus é único, não há outro Deus, não há outro que possa abençoar você, não há outro que você possa adorar verdadeiramente, entregando o seu coração, senão é o Deus que salvou você, que enviou o seu Filho para morrer por você, que deu a você de graça a vida eterna, que conquistou o seu coração, como a gente cantou aqui nesse cântico. Este Deus que está sentado entre os querubins com glória e majestade, é também o Deus que se relaciona com gente pobre, pecadora, necessitada como eu e você. Isso é uma grande bênção. Isso é a própria graça de Deus que fala para nós. A gente olha para Deus dessa forma e percebe que Deus tem uma natureza, um caráter totalmente justo, totalmente reto, totalmente santo, coisas que o homem não tem
os ídolos não têm, o diabo não tem, as autoridades constituídas podem ter, mas falham porque são homens, e qualquer que seja a instituição, seja na família, seja na igreja, seja no Estado, todas as autoridades são falhas, fracas, perecíveis, cessam. Mas o Deus que cremos é santo, santo, santo. É um Deus eterno. É um Deus que faz justiça sobre a terra. Um Deus cujos feitos na história, na nossa vida, são feitos impressionantes. Isaías nos fala no capítulo 45 de um Deus que revela para o seu povo a seguinte mensagem: vocês estão exilados na Babilônia por causa do pecado de vocês, vivendo como peregrinos em terra alheia, não mais uma nação soberanamente política, mas uma nação chamada por um Deus soberano, e é chamada a esse conhecimento. Isaías traz uma palavra de esperança, dizendo: eu vou levantar alguém que vai promover através de mim a libertação de vocês, mas vai ser do meu jeito, não do jeito de vocês. Vai ser levantando não um novo Moisés, mas um rei estrangeiro, o rei Ciro da Pérsia, para trazer a Israel o retorno ao seu território. O povo de Deus, irmãos, nesse tempo, começa a apreciar grandes feitos da parte do Senhor na vida deles. Uma grande libertação, um grande retorno ao seu território. As expectativas com Deus se aumentam. E uma coisa Isaías deixa claro nesse texto: não basta a gente olhar para o que Deus faz, nós temos que olhar para quem Deus é. Não basta apenas a gente adorar a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, pelos feitos que Ele realiza na nossa vida, mas os feitos de Deus nada mais são do que Deus demonstrando o seu caráter para nós. É um Deus santo, um Deus justo, um Deus onipotente, um Deus imutável, um Deus fiel à sua aliança e um Deus principalmente soberano. Um Deus que revela a sua vontade para o seu povo e a executa com perfeição. É assim na história do povo de Deus e é assim nas nossas vidas. É isso que a palavra precisa mostrar para mim e para você nessa manhã, meu irmão. E o fato de Deus estar conosco e nos abençoar nada mais é do que Ele dizer para a gente quem Ele é: um Deus justo, um Deus salvador, um Deus misericordioso, que está sempre agindo, controlando o curso da história. O verso 19 que você leu aí comigo, ele vai mostrar, Isaías vai mostrar, não só para o povo de Israel, mas para as demais nações, principalmente as pessoas daqueles povos conquistados pelo rei Ciro, que todo o desenrolar da história está nas mãos desse Deus, que levantou a Ciro, que fez ele conquistar os povos, e que chama não só Israel, mas a gente de todos os povos a se curvarem a ele. Ele diz assim: eu não falei em segredo, nem em lugar de trevas da terra, não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão, porque eu, Senhor, sou aquele que fala a verdade. Eu, Senhor, sou aquele que proclama o que é direito. Olha como é que Deus fala para mim e para você nessa manhã. Eu, Senhor, que você crê, que você adora, que você presta culto, sou aquele que fala a verdade. E falo na luz, não no meio das trevas. Não falo em secreto, falo abertamente para o mundo saber quem está no controle. E sou um Deus justo. Sou a fonte de toda a justiça. Não há justiça, meus irmãos, sem conhecimento de Deus.
Não é possível ter ética e ter moral na vida sem conhecer o Deus que diz para mim e para você o que é certo e o que é errado. Conhecer a Deus é uma necessidade que instrui as nossas vidas a vivermos de forma justa na sua presença. Deus então, meus irmãos, chama os demais povos a olharem para Ele, dizendo no verso aqui de número 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vocês, refugiados, que escaparam das nações, ou seja, aqueles que quando o rei Ciro, levantado por Deus para libertar Israel, levando o Império Persa a ser a maior potência da terra, dominou as nações que subjugaram a ele. Deus vira para estes povos conquistados, muitos ali vivendo em idolatria, muitos que não conheciam a Deus, e Deus diz: congregai-vos, ajuntem-se, venham a mim todos juntos, para vocês perceberem que Deus é o Senhor e não os ídolos da Babilônia, que Deus é o Senhor e não o rei Ciro, que Deus é o Senhor e não as autoridades constituídas por Ele, que é Ele quem dita as coisas, que é Ele quem faz as coisas acontecer. E Isaías diz assim: nada sabem, olha aí no verso 20, nada sabem aqueles que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. De novo, o problema da idolatria volta à questão. Nada sabem, nada podem fazer aqueles que colocam a sua confiança no ídolo, que vão fugindo do rei Ciro e levando os seus ídolos de madeira de um lugar para outro, se ajoelhando e orando. Isaías diz: peças de madeira são inúteis para salvar. Os idólatras, Isaías diz aqui, são pessoas ignorantes, nada sabem, não têm o que ensinar, não têm o que reclamar diante de Deus. Então no verso 21, Isaías faz um desafio a essas nações: vocês que pensam que os ídolos salvam, vocês que se ajoelham diante da idolatria, ele diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Em outras palavras, irmãos, o que os idólatras podem dizer a respeito dos feitos de Deus, se somente o Senhor é aquele que revela a sua vontade, se somente o Senhor é aquele que salva e que desde muito tempo já havia anunciado ao povo de Israel que chegaria um dia e eles seriam libertados, e que o Senhor promoveria uma revolução na história. E é isso que está acontecendo na prática. Verso 21 ainda diz: pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías de novo diz: Deus é justo, Deus salva, e não há nenhum outro que possa fazer perfeitamente o que só Deus pode fazer pelo seu povo. Deus diz para essas nações que não o conhecem, mostrando o seu juízo, escancarando os seus pecados, deixando a idolatria desarmada, desarticulada na presença deles. Mas curiosamente, esse mesmo Deus vira para as demais nações, no verso 22, para as demais nações, para a gente de toda a terra, com as seguintes palavras: olhem para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você pode ler comigo o verso 22? Vamos juntos? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em outras palavras, qual é a esperança do mundo idólatra?
Qual a esperança daqueles que não conhecem a Deus? É o próprio Deus, que chama todo mundo, gente de toda tribo, língua, raça e nação, a olhar para Ele e perceber que Ele é Deus. Quiçá dizer da sua igreja, quiçá dizer do seu próprio povo, meus irmãos, os falsos deuses são um fracasso, mas o Senhor de Israel é aquele que reina e que chama todo o mundo a adorá-lo. Chama a mim e a você a essa reflexão, nos curvarmos diante desse Deus. Versículo 23: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. Isaías bate o martelo nessa questão. Deus é justo, da boca dele sai justiça. Ele é aquele que fala a verdade, proclama o que é direito, e a minha palavra não tornará atrás. Só existe um Deus a quem o mundo deve obediência, e haverá um dia em que diante do Senhor se dobrará todo joelho e toda língua jurará, dizendo que Deus é o Senhor. E essa convocação de Deus resulta em louvor do seu nome. Versículos 24 e 25: de mim se dirá, diz o Senhor, de mim, tão somente no Senhor, a justiça e força. Até Ele virão, e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Isaías está dizendo que a ira de Deus é uma realidade para aqueles que não o conhecem. Está dizendo que a vingança vem do Senhor. Ele é justo para executar os seus decretos, para punir aqueles que são desobedientes e rebeldes à sua vontade. Mas essa mesma justiça de Deus é anunciada com muita misericórdia. Desse Deus a justiça e a salvação para o seu povo, salvação para todo aquele que crer nesse Deus e se torna povo desse Deus, não por uma questão de linhagem, não por serem descendentes de Jacó, não por terem uma tradição religiosa na sua vida, na sua família, não por ser um bom frequentador da religião, mas por se curvar a esse Deus na vida, com o seu coração. A salvação não está nas tradições religiosas dos israelitas, portanto, nem no poder e na glória das nações, está somente na justiça desse Deus, que é uma justiça salvadora. Deus é justo, Deus é santo, Deus executa os seus juízos sobre a terra, mas o faz mostrando a mim e a você quem Ele é nas nossas vidas. E é essa justiça salvadora que nós precisamos nos apegar nessa manhã. É dessa forma que nós devemos olhar para Deus, como o profeta Isaías olhou, como Deus manda fazer aqui no verso 22, olhem para mim e sejam salvos, porque a salvação não está em nós, está nesse Deus, não está nem na direita nem na esquerda, mas está no alto. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faz a mim e a você esse chamado, e a gente precisa compreender nesta manhã como que é a justiça salvadora desse Deus. Como Deus, sendo justo, irmãos, sendo santo, não tendo pacto com o pecado, nem com Satanás, nem com o mal, pode também ser esse Deus que olha para a gente tenebrosamente pecadora como nós, e decide nos amar, decide nos salvar. Esse texto nos fala de salvação, nos fala de justificação, nos fala de santificação das nossas vidas para a glória de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a justiça salvadora de Deus, ela produz confiança em nós, a respeito do caráter de Deus. Deus é justo para nos mostrar quem Ele é. E o primeiro chamado do profeta aqui nesse texto é nós confiarmos no Senhor, nos entregarmos ao Senhor, descansarmos no fato de que Ele é justo.
de que as suas promessas se cumprem na nossa vida, de que Ele fala a verdade e proclama o que é direito. O Deus que nós cremos não é um Deus que fala no escuro, não é um Deus que pronuncia coisas vazias. É isso que o profeta Isaías está dizendo para o seu povo. Eu sou um Deus que não tenho essa coisa de escamotear a minha verdade, os meus mistérios me pertencem, mas quando eu revelo a minha verdade, quando eu digo ao homem o que eu quero, quando eu digo ao homem o que eu faço, quando eu digo ao homem o que eu sou, eu falo o que é justo, eu falo o que é direito, e eu falo na luz, para que fique claro que eu sou o Senhor e não há outro, que eu sou Deus da vida de vocês e não os ídolos que o nosso coração às vezes constrói. Por isso que esse primeiro chamado de Deus é um chamado à confiança. A justiça desse Deus produz salvação nas nossas vidas. Ele é o Senhor que firma promessas e compromissos que jamais falharão. Como eu e você, irmãos, podemos crer que Deus é o Senhor? E isso ser alguma coisa que fique mais profundo do que a mera declaração Deus é o Senhor. Como é que a gente crê nisso de verdade? Isaías nos diz que para crermos que Deus é o Senhor das nossas vidas e confiarmos e descansarmos nisso, nós precisamos enxergar quem Ele é, precisamos enxergar os seus atributos. O Senhor é soberano, o Senhor é fiel às suas promessas e é poderoso para nos livrar, nos libertar e nos salvar. E mais, isso não é só para o povo de Israel, isso é para nós também. No verso 23, o profeta disse que da boca do Senhor sai o que é justo e a sua palavra não tornará atrás. Olha que coisa boa. O que Deus prometeu no passado também promete para a gente. Basta que a gente creia, basta que a gente o conheça, basta que a gente descanse nas suas promessas, descanse na sua aliança, descanse no fato de que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, de que em Jesus, irmãos, nós somos feitos povo de Deus, de que em Jesus nós somos pessoas justificadas por um simples ato de fé, por meio da graça, pela graça de Deus, por um simples ato de fé, por olharmos a Deus como aquele que nos libertou do império das trevas e nos deu a bênção de estarmos em Cristo Jesus, no seu reino maravilhoso. Jesus Cristo, meus irmãos, é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo sempre. A sua presença conosco é algo real, não é uma mera suposição, não é uma fé vazia, mas a nossa fé tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e nos dá a vida eterna, e portanto, meus irmãos, Deus nos mostra com isso que a sua justiça e a sua salvação devem produzir em mim e você que cremos nele cada vez mais confiança no Senhor, no dia que o calo aperta, no dia que as tribulações batem, no dia que as incertezas ocorrem nas nossas vidas. Deus é aquele que faz promessas a nós e cumpre. Deus é aquele que também libertou a nossa alma de um cativeiro espiritual e nos deu a vida eterna. Será que você tem enxergado a Deus assim? Será que a sua relação com o Senhor parte desse princípio de que você é alguém libertado de fato dos seus vícios, dos seus erros, do seu pecado, ao ponto de confiar somente no Senhor e olhar somente para Ele, para a sua salvação e para o descanso no mundo presente? Deus nos chama, irmãos, a confiarmos nele nesta manhã, porque a sua justiça salvadora produz no nosso coração uma confiança inabalável. Em segundo lugar, irmãos, a justiça salvadora é a única causa
da nossa salvação. Vamos no versículo de número 22 novamente, na sua Bíblia. A palavra de Deus diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, olhem para mim e sejam salvos. Não é uma promessa só para o povo de Israel, mas Deus é Senhor de Israel e Deus é Senhor do mundo todo. E Ele chama pessoas, independentemente de serem filhos de Abraão, de um direito de nacionalidade. Israelitas estão abrangidos na salvação do Senhor, tanto quanto os gregos, os persas, os romanos, os brasileiros, contanto que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isaías bota da forma mais simples: olhem para mim e sejam salvos. Olhar, meus irmãos, é uma atitude simples da vida, não demanda curso universitário. Olhar para alguma coisa, olhar para alguém, é um gesto simples, não exige obra, não exige sacramento, não exige nenhuma espiritualidade diferente para a salvação. Deus está dizendo para mim e para você que a sua salvação nos é dada de graça por um simples ato de olharmos para Ele com fé, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós e ressuscitou. Portanto, irmãos, esta mensagem que Deus dirige a todas as nações, é Ele dizendo o seguinte: que não há na salvação dEle, na sua justiça salvadora, privilégios humanos, méritos humanos ou obras que motivem a salvação de Deus, mas a salvação de Deus é motivada apenas no chamado dEle, amoroso e gracioso, para que todos se curvem a Ele, se dobrem ao nome de Jesus. Cristo morreu por nossos pecados e não os ídolos. Deus é que salva a nossa vida e não os ídolos, e nenhum outro nome, debaixo da terra ou no inferno, importa pelo qual nós sejamos reconciliados com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente no Senhor a vida eterna, somente no Senhor a justiça e força, como diz o profeta Isaías. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos olhar para a justiça salvadora de Deus, reconhecendo que somos salvos somente pela obra salvadora de Jesus. Por que nós somos salvos? Por que cremos que somos? Em que reside, meus irmãos, a nossa certeza de que vamos fechar os nossos olhos nessa terra e abrirmos os nossos olhos no céu, contemplando a Jesus? Será que está em nós essa certeza? Será que para a gente se sentir bem, a gente tem olhado para a nossa vida e nos achado bons o suficiente? Deus manda olhar para Ele aqui. Não é olhe para você e seja salvo, é olhe para mim e seja salvo. Se olharmos para o nosso coração, só vamos encontrar, irmãos, razões para não sermos amados por Deus. Se olharmos para Jesus, o que Ele fez por nós na cruz, aí sim vamos compreender que nós não valemos nada, mas Jesus Cristo nos salvou. Que nós somos pecadores, mas Jesus Cristo lavou o nosso pecado com o seu sangue. E que, portanto, o nosso olhar não é uma busca de virtudes em nós para a salvação, mas é um olhar para a salvação, crendo, descansando nas promessas de Deus. É que nos faz um olhar, faz-nos ter a partir disso um olhar reverso para a santificação das nossas vidas, somente para a glória de Deus. Então eu pergunto novamente a você: no que você tem confiado para a sua salvação? Em você ou em Jesus? Porque a salvação é em Jesus somente. E é apesar de quem nós somos, irmãos, a nossa vida se torna mais segura no Senhor com isso. A justiça salvadora de Deus é a única causa da nossa salvação. Deus diz para mim e para você: olhe
para mim. Nos dias de calamidade, olhe para mim e seja salvo. Nos dias de dúvidas, será que Deus me ama? Será que Deus me perdoa? Será que Deus me aceita como eu sou? A resposta do profeta é: olhe para Deus e seja salvo, porque Jesus é quem nos salva. Por fim, a justiça salvadora de Deus, ela produz confiança, nos traz segurança quanto à salvação, mas também nos motiva ao arrependimento, meus irmãos. Isaías fala aqui em olhar para Deus como um Deus único. Se você olhar o versículo 21, é isso que ele diz: não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. No verso 24 ele diz: somente no Senhor há justiça, somente no Senhor há força. Isso é um chamado de Deus a todas as nações: se arrependam, se convertam, larguem os ídolos e convertam-se dos seus caminhos, e conheçam e percebam, Deus está dizendo para as nações idólatras, e saibam que só no Senhor de Israel a salvação, a justiça e a força e a esperança de vida eterna. Mas isso, essa certeza de vida eterna, parte também de uma atitude pelo qual nós, crendo no Senhor, descansando nas suas seguras promessas, crescemos em espiritualidade com Ele, somos santificados por Ele. Nós somos justificados pela graça de Deus, conforme diz o verso 25, no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e essa promessa em Cristo se aplica a nós, mas também, irmãos, percebemos que essa justiça salvadora de Deus conduz a mim e a você a uma vida melhor diante de Deus, a uma vida repleta de graça, repleta de obras, repleta de descanso, repleta de mudanças, que só o Senhor, irmão, pode promover nos nossos corações. Deus então chama nessa manhã a mim e a você ao arrependimento. Eu digo para vocês, meus irmãos, arrependimento não é só coisa para o não crente, arrependimento é coisa principalmente para o crente. Essa é a grande verdade. Arrependimento é algo que a gente tem que exercitar constantemente na nossa vida. Pedir perdão a Deus. O que fazemos neste culto, confessando a Jesus o nosso pecado, não é uma mera formalidade, não é uma coisa que a gente tem que se acostumar como se fosse um hábito. Mas o nosso culto prestado ao Senhor, quando entramos em oração silenciosa e confessando a Jesus os nossos pecados, isso deveria ser para nós, irmãos, algo tão importante na nossa vida, que a gente chorasse e se humilhasse mesmo na presença do Deus Santo. A justiça do Senhor nos salva e também nos santifica. A justiça do Senhor é uma promessa feita para todos os povos virem a Ele, olharem para Ele, serem salvos por Ele, mas também reconhecerem que Ele é o único Senhor e não há outro. Será que a gente pode dizer isso? Deus é o único Senhor e não há outro Senhor na minha vida? Deus é o único Senhor do meu coração e não há ídolos tomando conta de mim? Não há distrações, não há outras coisas com que eu me preocupe tanto e tanto e tanto, porque eu estou tão apegado ao Senhor, que tudo ao meu redor eu olho diferente. Deus quer que nessa manhã, meu irmão, você olhe para Ele e você seja salvo. Deus quer que você olhe para Ele e seja também transformado, que você se arrependa dos seus pecados, que você seja santificado, que a sua vida cresça, frutifique em boas obras, para a graça de Deus, pela graça de Deus e para a glória desse Deus. Eu aplico a você essa mensagem, meu irmão, neste último domingo de outubro, refletindo o mês todo sobre a soberania de Deus, crendo que somente o Senhor está sentado no trono do universo e no trono do nosso coração.
fazendo 3 aplicações breves sobre esse texto e sobre a mensagem que o profeta Isaías tem nesse capítulo para mim e para você. Deus nos chama com isso tudo a nós confiarmos somente nele, porque ele é perfeito. Confie somente no Senhor. Confiar, não estou dizendo confie no Senhor, mas somente no Senhor. Somente ele tem resposta, somente ele tem solução, somente ele age para mudar as nossas vidas. Somente no Senhor há justiça e força, nenhuma outra fonte. Se há justiça na terra, se há força na terra, se há verdade nesse mundo, é porque o Senhor se revelou a nós. Portanto, nosso coração tem que descansar somente em Jesus. Ele é o servo do Senhor, ele é o justo, que deu por nós a sua vida para satisfazer a vontade do Pai. E é para ele que você tem que olhar nos dias de dúvida, de desconsolo, de falta de esperança. É para Jesus. Segundo, Deus nos chama nessa manhã a termos a nossa certeza de salvação. Certeza de salvação somente em Jesus Cristo, e não em qualquer obra, ato, cargo na igreja, vida religiosa, prática espiritual ou qualquer outra coisa. Somente em Jesus você é salvo, somente em Jesus você é resgatado, somente pela sua obra você pode se sentir confortável com Deus, porque Ele é a ponte entre você e o Pai. Ele é aquele que deu a sua vida por você. É Ele que chama você nessa manhã. Aqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir, olhe para mim para ser salvo. Olhe para Jesus, para que você receba de graça a salvação que vem dele. Mesmo que você já saiba disso, mesmo que você já tenha certeza de salvação, não deixe, meu irmão, que a sua justiça própria te torne confortável para você se sentir salvo. Não permita que o diabo arme ciladas no seu coração para acusar você, e esquecer que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, aquele que o Senhor justifica. Somente olhando para Jesus é que temos a salvação consolidada nos nossos corações. Terceira e última aplicação desse texto é que Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender, mesmo que você já seja alguém arrependido. Como dizia o teólogo Jonathan Edwards, às vezes nós precisamos nos arrepender do nosso próprio arrependimento, que é tão superficial a Deus. Às vezes pedimos perdão a Deus por tantas coisas, e logo em seguida nos flagramos cometendo o mesmo pecado. Jesus chama a mim e a você, graciosamente, porque Ele nos ama. Olhe para mim e seja salvo. Olhe para mim e seja santificado, porque Deus nos justificou em Cristo e nos deu de graça a sua justiça salvadora, cuja fonte é somente o Deus de Israel. A Ele toda a honra, toda a glória, nos séculos dos séculos, e na igreja. Amém? Deus abençoe nossas vidas.